onde Davi ele nos ensina algo importante, que possamos aprender, prestar muita atenção naquilo que Davi ele escreveu. Uma experiência que vai trazer uma maturidade muito grande para as nossas vidas. Então eu gosto muito da vida de Davi, da maneira como Davi ele levou o ministério de Deus a sério. Um homem digno, um homem de competência, de luta, de bravura. Então ele se manifesta com todo o seu coração, ele se derrama diante de Deus, né? Nesse Salmo 38 aí, é algo que nós podemos aprendermos com ele, a maneira de como nós devemos nos comportar no momento de angústia, no momento de dificuldade, no momento de luta, porque a obra do Senhor, ela segue, ela não para, e Deus tem pressa por esta obra, e nós temos que andar caminhando juntos, para que essa obra, ela possa proliferar, que ela se ramifique por todo o mundo, toda a nação. Amém? Salmo 38, no versículo 1, aí nós vamos ler até o 22, que os irmãos possam ter paciência aí. Nós vamos ler o Salmo todo, que é muito importante, cada versículo, cada palavra que Davi diz aqui, ele complementa, após a outra, e que possamos estar interagindo naquilo que Davi, como rei, né, ele teve essa luta durante o seu ministério. Salmo 38. Não repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. Por causa da minha loucura, sinto-me encurvado e sobre modo abatido, ando de luto no dia todo. Arde-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado dos gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe, armando ciladas contra mim. Os que tramam tiram minha vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas, e imagino engano todo dia, mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca, sou com efeito como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam, quando me resvale o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom
Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te ausentes de mim, apressa-me em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém? Os irmãos podem sentar. É algo que me chamou muita atenção, que é um ministério muito importante que Deus trouxe para Davi, e Davi como rei, ele lutava todas as batalhas e tinha suas fraquezas, né? E ele era um servo, né, humilde, ele se colocava na humildade, ele se compadecia do seu pecado. O que mais trazia em Davi, aquilo, a dor de Davi, era o pecado que trazia angústia para Davi, porque Deus o abençoava, mas o pecado, como nós fomos gerados do pecado, como nós fomos gerados do pecado, nós estamos sujeitos a todas as coisas deste mundo. Isso é uma luta contra nossas vidas, contra a nossa alma, e nós temos que lutar contra isso constantemente. Muitas das vezes a gente vê as coisas más acontecendo, muitas das vezes a gente se depara com familiares e a gente ouve coisas absurdas, né? E aqui ele nos ensina que nós temos que ter uma disciplina muito grande, nós temos que saber ouvir e saber o momento certo de falar. Muitas das vezes nós temos que fazer de conta que nós não estamos ouvindo, e nós temos que pedir a Deus e colocar na mão do Senhor, né? E que o Senhor possa dar a direção, né, daquilo que foi falado, daquilo que foi manifestado contra as nossas vidas. Então, é o homem que sofreu, o homem que lutou, o homem que não pediu o chamado de Deus, mas Deus o escolheu pelo seu caráter, pela sua eficácia, pela sua persistência, pela sua obediência. Por mais que as coisas estavam difíceis para ele, por mais que os parentes, por mais que o povo lutava contra ele, mas ele persistiu dentro do propósito de Deus, dentro do projeto de Deus, porque Deus tinha um projeto na vida dele. E aqui ele nos conforta, né? Você vê que no finalzinho aqui do Salmo, ele chega até a falar assim: não me desampares, Senhor meu Deus, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ele tinha sede da salvação, ele não via a hora de ser salvo, ele não via a hora que Jesus pudesse levá-lo desse sofrimento. Mas que possamos refletir, irmãos, que as nossas vidas, a vida da igreja, né, ela passa por esse processo. Nós, como cristãos, todos nós não estamos imunes daquilo que Davi passou, a angústia, a tristeza, a depressão. Então é algo tremendo que nós podemos entender, né, que vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos ter que colocar os problemas na mão de Deus. Não adianta queremos resolver com as nossas palavras, com os nossos argumentos, tentarmos convencer pessoas. Nós temos que ficar calados e deixar Deus trabalhar, orarmos, buscarmos a Deus em oração, para que Deus possa iluminar, ó Deus, esse povo, essa nação. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus, nós só temos a Ti adorar o Teu santo nome, porque o Senhor nos constituiu viventes nesta nação, Senhor Deus, para louvar o Teu santo nome, para trazer, Senhor Deus, ó Pai, louvores a Ti, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra. Senhor Deus, capacita-nos, Senhor Deus, Pai, dai-nos força para que possamos buscar mais a Tua presença,
Que venhamos, Senhor Deus, crescer em maturidade, Senhor Deus, cada vez mais na Tua presença. Que a palavra do Senhor, ela possa entrar nas nossas vidas, Senhor Deus, transformar os nossos corações. Que possamos ver, Senhor Deus, a vida, a verdadeira realidade do mundo de hoje, aquilo que acontece ao nosso redor, Senhor Deus, que possamos orar, que possamos clamar, interceder, Senhor Deus, pelo reino de Deus. Pai, que nesta manhã o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, usando o pastor Rafael, Senhor, um instrumento de bênção que o Senhor tem separado para esta igreja, Senhor Deus. Que cada vez mais o Senhor vem capacitá-lo, que o Senhor vem, Senhor Deus, instruí-lo, Senhor Deus, na tua direção. Nós oramos assim, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente em Cristo. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E o amor só conheci em canções que falavam. Mas tudo agora, mas tudo Cristo, pois Ele me deu seu amor. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Oh, sim, diferente hoje é o meu coração. Irmãos, bom dia e a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu estou aqui à frente e nós vamos fazer um convite para você. Nós estamos aí com a reunião para quem quer participar da torre de oração e para quem já faz
parte também. Você vai pegar um convitinho ali, se você ainda não pegou, né, se precisar, pode procurar, pegar. Na sexta-feira, dia 30, às 19h30, aqui no templo, nós vamos realizar essa reunião. Né, a equipe que está com a torre de oração. E vou passar também essa folha aqui, que já tem os nomes aqui. Se o seu nome está aqui e você vai continuar nesse dia, nesse horário, só passa para frente a folha. Se o seu nome não está e você quer participar, não importa se já tem um nome, pode colocar o seu na frente. O que nós precisamos é de um relógio funcionando em oração. A gente queria que acontecesse isso durante a semana toda, mas ainda não é possível. Então, se você já ora, continua orando. Se você não ora, escolhe um horário. Você pode escolher tanto para orar aqui na igreja. Na segunda-feira, a gente fica aqui o dia todo dentro da igreja. Não tem problema se você escolher um horário na segunda e vir para aqui, não tem problema. Você pode escolher a madrugada também, orar em casa. Você vai estar responsável por aquele horário, né? Talvez juntamente com outro que você já vai ver aqui. Então, nós estamos convidando e convocando também a igreja para estar em oração nos últimos dias. Nós temos oração segunda, quarta e sexta, de 7 às 8 da manhã. Todos os dias, todas as semanas, nós temos feriado. Não importa se é feriado, a gente está aqui para orar. Segunda, quarta e sexta. O irmão Joaquim está sempre aqui à frente com os irmãos orando. Qualquer motivo que você precise. E temos a torre de oração. E temos as segundas-feiras, o dia todo, de 8 às 17, um período de jejum e oração dirigido pela União Feminina, mas é convidada toda a igreja a participar. Amém? Então, nós vamos passar, nós vamos começar lá de trás, aí você vai passando para frente, não segura a folha não. Você viu, quer assinar, assina e já pode passar. Tá bom? Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos fazer uma oração especial agora pela igreja perseguida e também pelo povo da diáspora, que é o povo da diáspora. É esse povo que, como Israel em outros tempos, teve que sair da sua terra. Esse povo que está fugindo do Estado Islâmico em pedaços, em boias, né, em câmaras de ar de caminhão, atravessando o mar Mediterrâneo, em barcos improvisados, e chegando aos milhares, e morrendo também no mar, morrendo já, às vezes, quase chegando na praia. Crianças estão nessa situação. Na semana passada, eu recebi uma foto de uma mãe que foi enforcada com os 2 filhos pendurados num paredão por causa do testemunho de Jesus Cristo. Simplesmente porque é cristã. A situação lá está assim, como nos tempos primitivos. E em muitos lugares já está acontecendo isso constantemente, e são nossos irmãos, e a Bíblia diz que nós devemos orar pelos presos, como se nós estivéssemos presos com eles. E os que sofrem, né, os que são perseguidos, são pessoas que só por causa da geografia estão padecendo todas essas coisas. Nós temos aqui no Brasil uma igreja que está ficando cada vez mais libidinosa, não é? Erótica, e nesses lugares uma igreja que sofre tanto e tem também a oportunidade de dar a sua vida por Jesus, e quando aqui muitos correm risco por causa desse problema que nós temos no Ocidente, e especialmente nos Estados Unidos e no Brasil, de tanto hedonismo, o prazer, né? O erotismo infantil. Então, temos que orar. Talvez nós tenhamos até mais necessidade no sentido da salvação, mas precisamos orar também por essas pessoas que estão sofrendo amargamente, nem pelos que vão, porque os que vão estão nos braços do Senhor, estão no seio de Abraão agora, mas pelos que ficam.
as crianças que ficam, as mulheres que ficam, os velhos que ficam, os pais que ficam, que perdem as suas esposas, que às vezes está trabalhando em outro país, e eles pegam essa mulher com os filhos lá no país onde está acontecendo a guerra e a perseguição. Então, é um caso muito sério, e eu quero até convidar aqueles que quiserem e puderem, jejuarem algumas horas por semana, se você puder, em qualquer dia da semana, o dia que for fácil, é retirar uma refeição. A gente jejua em tempo de tristeza, e está muito triste a situação que está pelo lado de lá, com irmãos nossos, porque não faz diferença, né? Ele pode viajar e vir aqui, e vir dar um testemunho, como já esteve aqui, um pastor fugido do Estado Islâmico, e nós também podemos ir para lá, né? Só que a gente não vai, é mais fácil eles virem para cá do que a gente ir para lá, porque ninguém está querendo ir para lá agora, inclusive o povo está fugindo de lá, e a dor, o sofrimento está muito grande, para Deus mudar esses homens monstruosos, essas bestas, porque são bestas, né? Aquele líder da Coreia e esse pessoal do Estado Islâmico são bestas humanas, e a besta humana é um perigo, porque é inteligente, porque raciocina, porque não é igual a um animal que você tem como controlar, às vezes. Eles têm milhares e milhões de pessoas sob o seu comando, rígido, e matos de fora e matos do exército também, se desobedecer. É um caso terrível o que está acontecendo. Mas nós vamos orar especialmente pela igreja, pelos nossos irmãos, que como nós aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, e só por isso eles não querem negar, eles dão a oportunidade da pessoa abandonar e voltar para a religião deles. A pessoa fala, não vou voltar, eu vou ficar com Cristo, então morre. É assim que está acontecendo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse instante, pelos nossos irmãos, Senhor, que estão sendo perseguidos. Meu Deus, filhos órfãos, mulheres viúvas, ó Deus, velhos que já não podem mais ver os seus filhos, que também estão correndo risco, mulheres e homens que estão presos e os seus filhos estão jogados, ó Deus, de um lado para outro, em casa de parentes que são muçulmanos. Ó Deus, nós oramos para que haja uma transformação mais rápida. Nós sabemos que o Senhor está fazendo um trabalho ali no meio daquele povo. Meu Deus, nós sabemos que esse possa ser talvez o último movimento de salvação na terra. A última resistência, ó Deus, maior, mas nós oramos por esses irmãos que estão sofrendo, pelos que estão ficando, Senhor, porque os que vão estão com o Senhor, mas os que estão sofrendo amargamente pelo testemunho de Jesus Cristo, pelo testemunho do Evangelho, porque escolheram ficar com o Senhor, e nós oramos e pedimos ao Senhor, que venha abençoar, meu Deus, da maneira que o Senhor sabe. Nós intercedemos para que haja urgência, ó Deus, para que seja resolvido, ó Deus, para que muitos se salvem e poucos morram. É isso que nós pedimos, para que mesmo os muçulmanos que estão perseguindo, ó Deus, que eles também se salvem por uma transformação política, uma transformação, ó Deus, cultural no meio deles, com a introdução do Evangelho, no meio de uma situação tão horrível como está acontecendo. E nós damos graça por esses irmãos que são corajosos, que estão dando a vida pelo Evangelho ali. Nós, ó Deus, agradecemos e podemos escutar sobre isso, o mesmo que aconteceu com os apóstolos, ó Deus, e com os profetas, está acontecendo naquelas terras, quando as pessoas com poucas informações, com o evangelho básico, estão dando a vida pelo Senhor e pelo testemunho do Evangelho. E oramos pela igreja brasileira também, para que nós possamos, ó Deus, tomar partido, tomar consciência, estar ao lado do Senhor, e nos afastarmos de tanto mundanismo, Senhor, para buscarmos ao Senhor, para nos unirmos ao Senhor em oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Põe no slide 41, por favor, irmão. Pastor Wagner falou sobre a justificação, então a gente não vai retornar. Ele fez uma explanação muito boa. Tem até uma televisão ali voltando do slide, ó, pode ficar até de frente agora, o negócio aqui está ficando chique. Ó. Um retorno aqui do... Muito bem. Então, nós não vamos retornar, ele acho que explicou muito bem, ele tem uma outra dinâmica, né, de dar a aula com interpretação, e é muito bom para clarear o conceito. Mas a gente tem um número assim, grande de informações bíblicas, e então eu tenho esse estilo assim, de passar mais material, mas é bom revezar, até falei com ele, precisa revezar mais, porque dá uma diferença na aula. Eu gostei muito da aula dele. Então, seguindo o estudo sobre a salvação, todos esses itens que nós estamos falando aqui são com respeito à salvação, essa doutrina chamada soteriologia, que é o nome para estudo da salvação no grego. Nós já estamos assim meio que preparando os irmãos para a teologia, aqueles que vão fazer, e eu espero que todos vocês façam teologia. Eu vou dizer como Moisés disse para Josué, né? Quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta, que todos conhecessem bastante a palavra de Deus. É um cursinho de 3 anos que vale a pena fazer. Então, se você tem oportunidade, se não está estudando à noite, venha fazer teologia. Já tem 2º grau, venha fazer teologia. Você pode até pegar um diploma do MEC com mais 1 ano, depois a distância você faz. Então, nós já estamos colocando esses nomes, assim, que não é o nome em português, para vocês irem acostumando. Soteriologia. Nós estamos na parte da fé salvífica, né, a fé para a salvação. Que fé é essa? Tem fé, irmãos, como fé de pessoas que nunca ouviram o Evangelho e eles têm uma fé tremenda lá na sua cultura e eles acreditam, por alguma experiência, por um pai que já tinha fé. Essas pessoas começam a buscar a Deus tateando. Né? Normalmente a pessoa de mais fé numa tribo indígena vira pajé. Quem é o pajé? É o índio que tem mais fé. Ele vai virar o pajé. Que esforço é esse de um índio virar pajé? É o esforço de buscar o sobrenatural, o transcendente. Sem saber de nada, ele sai buscando assim, né, pelo ar e tomando bebidas até para entrar naquele transe, mas a finalidade é curar os seus irmãos índios. E aí usa fumaça, usa um monte de coisa, põe a boca nas costas da pessoa, já vi assim, soprando e mordendo para ver se cura, quer dizer, a pessoa está buscando de todo jeito para ver se cura ao outro que está necessitado. Né? E aí, nós, obreiros de Deus, somos os pajés da nossa cultura. Então, nós somos aqueles que entenderam que tem que buscar a solução em Deus, só que nós estamos buscando no lugar certo, no Deus Criador do céu e da terra e Jesus Cristo. E essas pessoas ainda não sabem buscar no lugar certo, mas eles estão buscando. Então, fé, de uma maneira geral, é isso. É a pessoa buscar o transcendente, acreditar que existe algo mais do que as coisas materiais puramente. Por outro lado, existe um esmaecimento da fé, um esfriamento da fé, na medida que a própria igreja e o índio também, e todas as culturas, começam a desacreditar no sobrenatural e começa a, né, você quer ver, acabar com uma tribo, é começar a aparecer dinheiro e cachaça. Aí ninguém quer saber mais da fé da tribo. Então, é assim, a cultura vai chegando, então, um shopping, daí a pouco até o índio está querendo ir para o shopping, e ele não está querendo saber de mais nada com a cultura, com mais nada, com saber de Deus. Mas a fé salvífica é diferente, é uma fé canalizada, ela é direcionada
para Jesus, para o Evangelho, porque as outras coisas são de fé e são importantes. É melhor uma pessoa que tem fé do que uma pessoa que não tem fé, em qualquer cultura. Mas se essa fé é dirigida para Jesus, então nós dizemos que essa fé é salvífica, porque Jesus, ele é o Salvador do mundo. Ele é capaz de salvar. Então não é somente uma busca, tateando, tentando achar no escuro, é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ele disse: eu vou e voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele vai falar isso em João 14. Então, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Nenhuma religião do mundo vai falar isso. Nenhum dos religiosos que hoje são seguidos no mundo disse ser o Filho de Deus, e por isso Jesus morreu, e disse ser a salvação e a solução, e disse ser Deus. Nenhum. E mesmo assim as pessoas buscam a Buda, né, a Maomé, mas eles nunca disseram, porque sabiam que não eram deuses. Diziam que eram profetas, falsos profetas, muitos deles, né? Outros, aliás, todos que dizem profeta é falso profeta. E os outros que não disseram era falso Cristo, falso guia. Mas a Bíblia vai desenvolvendo isso, e os apóstolos tiveram contato com ele, né? Então nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Eu me lembrei agora de um vídeo que você acha no YouTube, de uma tribo que entendeu a salvação, e foram 2 missionários assim com 40 e poucos anos, que normalmente as agências não gostam de mandar, porque já está velho, mas eles foram e foi fazendo um trabalho com aqueles índios. O dia que eles descobriram que eles estavam livres dos seus pecados, eles ficaram gritando 2 horas e jogaram o missionário para cima. Eles compreenderam isso que nós estamos lendo aqui. Gratuitamente pela sua graça, pela fé no seu sangue. Esta é a fé que salva. É a fé no sangue de Jesus, como pagamento por todos os meus pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E os que eu cometo agora? Os que eu cometo agora, eu torno a colocar cada dia debaixo do sangue de Jesus. Porque se Ele me perdoou quando eu não era ninguém, e de tantas coisas que fiz acumuladamente, Ele é capaz de me perdoar a cada dia, se eu voltar para Ele pedir perdão. E isso está muito claro quando Pedro pergunta a Jesus se deveria perdoar um irmão 7 vezes por dia. E ele disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes no dia. Então, 70 vezes 7 é 490 vezes. Ninguém nunca pecou contra você 490 vezes. Mas se você pecar 490 vezes no dia, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para perdoar o seu pecado. Se no fim do dia você vier a Ele com sinceridade e arrependido de tudo aquilo que fez, e é bom que a gente faça isso. Muitas pessoas não estão dormindo porque não pedem perdão dos seus pecados. E todos os dias nós pecamos porque somos pecadores. Nós já nascemos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Então nós já trazemos na própria cultura humana, na cultura familiar, modos, maneiras de tratar pessoas, maneira de abordar o próprio Deus que já nos fazem pecaminosos. Então somos pecadores. Nós precisamos de ir achando essas coisas que nos fazem ainda mais pecadores, mas pecadores já somos. Então todos os dias. Mas
somente o sangue de Jesus, derramado uma vez por todas, representada naquele sangue dos animais que acabaram ali, acabou na marra, porque senão o judeu teria continuado matando animal. Mas Jesus permitiu que se destruísse o templo no ano 70, porque sem templo não tem sacrifício e nem sacerdócio. O sacerdote serve no templo e faz o sacrifício no templo. Deus derrubou o templo, o grande templo de Herodes, uma obra que a gente não pode entender como que Roma fez uma obra tão grande daquela e eles mesmos derrubaram. Cerca de 90 anos durou essa obra, ou seja, começou no ano menos 20 antes de Cristo, no ano 70 já não tinha nada. Uma terraplenagem em cima de um monte com 160 mil metros quadrados de muralhas e de arrimos que Pedro, os apóstolos, não sei se foi Pedro que disse para Jesus, falou: Senhor, que pedras, que construções saindo do templo dos judeus, templo mundial dos judeus. E a gente de todo mundo lá conheceu, uma das maiores obras do Império Romano, feito por um ímpio, chamado Herodes o Grande. Por que foi feito? Só foi feito para ser palco para Jesus, porque acabou no instante. Jesus falou: destruam esse templo, se referindo a ele mesmo, e eu o reconstruirei em 3 dias. Os judeus disseram assim: 26 anos demorou para construir esse templo. Prestem atenção. Menos 20, mais 26, dá 46. Ele disse, eu falei 26 ou 46? 46 anos se demorou para construir esse templo. Começou no ano menos 20 e foi até o ano 26 depois de Cristo, ou seja, quando Jesus tinha 26 anos. Então ficou pronto quando Jesus tinha 26 anos. Uma das maiores obras, alguém disse que foi a maior, mas depois a gente viu que descobriram uma maior ainda. Jesus estava com 26, ou seja, terminou, daí a 4 anos Jesus foi para lá, operar maravilhas no pátio dos gentios, que era o grande pátio, porque ele não podia entrar na igreja. Jesus não podia entrar na igreja, no templo dos judeus, porque não era levita. Ele só podia entrar no pátio, um pátio menor que ficava dentro desse grande pátio. Foi construído para Jesus, e já no ano 70, Jesus falou: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E tudo acabou. E é uma coisa monumental, uma coisa grandiosa, que não se pode entender como que um império gasta tanto dinheiro numa coisa e depois ele mesmo destrói. É a monstruosidade humana. Mas Jesus, que já sabia de tudo, e Deus, então, quando quer, e se Deus quiser, Ele usa até o diabo. Presta atenção. Se Deus quiser, Ele usa até o diabo. Então, Ele usa quem Ele quer. E Ele usou Herodes para construir tudo isso, para dar esse palco para Jesus. Ali naquele pátio, Jesus realizou muitas coisas, realizou curas. Jesus salvou aquela mulher pecadora que entrou naquele pátio correndo, porque eles iam apedrejá-la. De onde aquela mulher veio? Adulterando no templo, ela não estava. Aquela mulher subiu o morro que vocês não podem imaginar, correndo na frente desses homens, fugindo desses homens. Estava levando ela para lá, mas ela subiu escadas, muita escadaria, porque era no alto de uma serra, até que chegasse lá. Ou eles a levaram, né? Nós a pegamos do próprio ato, e foi levar lá para perguntar para a autoridade que estivesse lá. Encontraram Jesus, que nessa época ainda era autoridade para eles, e não puderam fazer nada com esta mulher. Então, esta é a fé salvífica. É uma fé no sacrifício de Jesus. Foi falado sobre a justificação, e você recebe uma santificação imediata.
a santificação através da justificação pela fé no sangue que você se apropria dele. Se apropriou e agora você se apropria a cada momento, porque ele está disponível e ele continua jorrando. Enquanto houver a graça de Deus, o sangue de Cristo continua jorrando. Jorrando com o seu poder de salvar, jorrando na ceia, que é a confirmação de que nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Não fui eu que fiz isso. Olha. A fé salvífica é a aceitação da graça, isto é, do meio que Deus oferece para a nossa justificação, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós a graça. A fé é essa capacidade que você tem de acreditar. Se você acredita em Jesus, você é salvo. Não porque a sua fé é melhor do que o outro, é porque você está acreditando na pessoa certa, que é Jesus, que é capaz de salvar. Então, é esta aceitação. É preciso ouvir. A Bíblia diz assim, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são, não há Deus. E aí existe maldição familiar, existe um monte de coisa, de pais ateus, que doutrinam os seus filhos, e eles vão ter uma dificuldade muito grande, mas ouvido o Evangelho, compungido, constrangido pelo amor de Deus, Paulo usa essa palavra, constrangido. O que é constrangido? Constrangido é quando você não está querendo absolutamente ir a um lugar, mas é uma pessoa que você gosta tanto dela, você está passando até mal, e ela chega e fala, vamos fulano. E você é constrangido pelo amor daquela pessoa, pelo tanto que aquela pessoa representa para você, você vai se arrastando, mas vai. Isso é constrangido. E ele fala que nós seríamos constrangidos pelo amor de Deus. Uma pessoa que você apresenta como filho de Deus, e aí começa todo um processo de mostrar coisas na Bíblia para essa pessoa, e mostrando para ela que Jesus é o Filho de Deus, e que morreu em seu lugar, e com tantas profecias, que estão no próprio Evangelho, Mateus cita muitas profecias, e tantas outras que você vai encontrar, acontecendo assim, matematicamente, as promessas feitas a respeito do Cristo, e como tudo aconteceu com o passar dos anos, e essa pessoa não quer, não é constrangido pelo amor de Deus, as coisas criadas, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o trabalho de Jesus, não constrange essa pessoa pelo amor a ela vir para o Evangelho. Essa pessoa, então, está negando de aceitar a graça de Deus. Por motivos vários, por não investigar, por não se preocupar com nada, por tentar querer ser um animal irracional, semelhante a um animal irracional. Eu brotei aqui da terra, e a gente fica pensando na semente, né? A gente fica pensando a questão do homem e da mulher, e do amor, e dessas coisas que ficam assim, entre o físico e o espiritual, e como que os cientistas dizem que a gente desenvolve, o próprio ser desenvolve situações para ele se adaptar. Aí eu vou perguntar assim, então o pavão adaptou aquelas penas dele toda para ele. Era uma das coisas que Darwin tinha muita dificuldade com o pavão. Aí eu vou ficar bonito para eu atrair a fêmea.
e não sei o quê, com aquele tanto de penas enormes, com aqueles olhos enormes, lindos. A ele que desenvolveu. Aí o animal desenvolve uma maneira de pegar o outro, mas o outro não desenvolve uma maneira de se defender. E ele se desenvolve por si próprio. Ele foi tendo necessidade, foi desenvolvendo. E a pessoa começa a acreditar nessas bobagens. E aí começa a pensar. Se fosse para desenvolver, irmãos, a gente já tinha desenvolvido asa. Porque o que o homem mais quer é voar. Por que nós não desenvolvemos asa ainda? Tivemos que fazer automóvel, e depois uma dificuldade danada fazer avião. Se a gente voasse, ia daqui para Belo Horizonte, tem pássaro que anda 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 10.000 quilômetros voando, fugindo do frio. E nós não desenvolvemos nada. Do jeito que o homem é, desde o princípio ele é, até hoje. E essas coisas vão afastando as pessoas da fé. E na escola, os nossos filhos, hoje menos, mas já foi muito doutrinado. Quanto melhor a escola, pior era para essa coisa. Mas a aceitação da graça de Deus, o constrangimento pela misericórdia, pela bondade de Deus em nos alcançar através de Jesus Cristo, nos salva pela fé. Esta é a fé salvífica. A fé salvífica é sempre uma fé viva, que não se limita à mera confissão de Cristo como Salvador, mas que também nos leva a obedecê-lo como Senhor. Portanto, a obediência é um aspecto fundamental da fé. Somente quem obedece pode de fato crer, e somente os que creem podem de fato obedecer. Só obedece a Deus quem tem gratidão pela salvação. E só tem essa fé salvífica a pessoa que tem essa competência, você sabe que está nele a fé salvífica, de obedecer. Então você vai, aqui nem tem Romanos 10, 17, me parece, que diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então você precisa de ter esses elementos, né? Você precisa ter a fé e a obediência. Porque aí Tiago vai dizer, abre lá Tiago 2:24, por favor. Vamos ver se é esse versículo aí que diz. Tiago 2:24, pode ler. Aí Tiago vai dizer que o homem é justificado também pelas obras, e não somente pela fé. Mas o versículo, tem um outro versículo melhor do que esse ainda, Romanos 1:5. Leia para nós. A obediência que vem pela fé. É nesse sentido que Tiago fala que se a sua fé não produzir obras, então você não está salvo. E Jesus vai confirmar isso na parábola dos talentos. E tem um outro texto de Tiago que diz assim: credes tu em Deus? Fazes bem. Os demônios também creem, mas se rebelam, mas não obedecem. Então, irmãos, não há como você crer em Deus e imediatamente não obedecer. Os demônios criam em Deus. Quando Jesus chegava em um determinado lugar, ele dizia assim: por que vieste nos atormentar? Nós sabemos que tu és filho do Altíssimo. Ajoelhado perto de Jesus. Eles se prostravam e diziam isso, que ele era o filho do Altíssimo, que ele era o filho de Deus. E aí a Bíblia vai nos dizer no outro lugar: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino. Então esta fé
que é pistós no grego, ela já significa acreditar e se entregar totalmente. Não é a fé como o diabo tem, que ele crê e desobedece. E não preocupa com essa parte que nós vamos tratar agora, que é da santificação. Então, a verdadeira fé salvadora, a fé salvífica, ela está envolvida num Salvador e num Senhor também. E não apenas num Salvador. Jesus, ele não quer somente ser Salvador. Ele diz assim: sereis meus amigos se fizerdes o quê? Vamos falar mais alto. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se você não faz o que Jesus manda, você não é amigo de Jesus. E pelo que eu sei, ninguém recebe na sua casa quem não é seu amigo. Quando você recebe é de má vontade, fica doido para a pessoa ir embora, né? Se a pessoa não é seu amigo. Eu, pelo menos, sou assim. Se a pessoa é desagradável, eu trato bem, tudo com educação, mas lá dentro, né, não convido para ficar. Porque, às vezes, a pessoa é uma mala mesmo, né? Então, tem amigo e tem aquela mala. Você tem que ficar em espírito de oração o tempo todo para aparecer umas rodinhas e a mala descer o morro. A verdadeira fé salvífica é tão vital que não poderá deixar de expressar por ações e pela devoção a Jesus. Então, a fé, ela move. A fé salvadora ou salvífica, ela nos move. Ela nos faz ir em direção a esse Salvador, a esse Senhor. Não é uma fé que nos deixa prostrado. Eu tenho fé, mas não demonstra. Aí Tiago vai brigar muito com essas pessoas que estavam tendo fé, mas estavam paradas. E não fazem nada. E não dão testemunho. E não procuram crescer na fé. O ambiente aqui é propício. Se a gente estivesse num lugar onde houvesse perseguição, ali as pessoas têm que ter fé, porque ela tem que ter fé e pregar o evangelho e ainda corre o risco de morrer. Aí você vê que realmente quem tem fé. Mas quando está tudo calmo, fica aquele marasmo, né? Então, as obras sem fé são obras mortas, como é o caso das pessoas que estão fora, em outras religiões fazendo obras, são obras mortas. E a fé sem obra é uma fé morta. E aí vem a questão da predestinação. Existe um empenho em obedecer, em conservar a salvação, e o próprio Jesus vai dizer que se você não lutar para conservar a fé, para conservar a salvação, você corre o risco de perdê-la, de perder tudo. As pessoas querem dizer que não existe participação humana na salvação. Existe participação humana na salvação, que é a preservação da salvação, que é a obra da fé. Se a minha fé não produz obra nenhuma, que fé é essa? Aí Tiago diz assim: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, o que manifesta que eu mudei, que eu me converti, é a minha atitude. Eu não posso dizer para as pessoas que mudei só aqui dentro, se eu não mudei em relação às pessoas, em relação a Deus, em relação a mim mesmo. Então, há uma necessidade dessa transformação, dessa mudança, que vai transformar outras pessoas. Uma das coisas do Evangelho é essa capacidade de você ser sal, de você temperar a terra, de você ser luz. Então, você chega, onde você chega, você ilumina. Se as pessoas não quiserem ver a luz ou se esconder da luz, ele vai se esconder. Mas se ele quiser ver a luz, ele verá a luz em você, através das suas atitudes. Agora, falando de santificação,
que é um outro componente da salvação. Então, nós vimos aqui a fé, que inclusive estaria em primeiro lugar, mas esse estudo eu peguei de um irmão, que lá no finalzinho está colocado, ou no início eu coloquei, uma apostila, e nós estamos trabalhando, muitas coisas eu modifiquei, mas eu não percebi quando estava na primeira aula que a fé poderia estar em primeiro lugar. Não tem problema a ordem, mas a fé vem em primeiro lugar, porque Jesus pode aparecer aqui agora, como apareceu na cidade dele. Se as pessoas que estiverem lá não tiverem fé, a presença de Jesus é nula. Então você precisa ter fé. Quando ele chega, ele começa a falar, ele começa a agir, você precisa de acreditar que ele é o Filho de Deus. Senão ele fala, você acha que é um qualquer. E muitos judeus achavam que Jesus era um qualquer, porque a palavra recebida não estava misturada com fé no seu coração. Ouviu a palavra com fé, vem o arrependimento das coisas erradas. Porque a mensagem de Jesus era essa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependeu, mudou a mente. Mudou de atitude, converteu, fez a meia volta. E agora você vai caminhar em santificação. Essa palavra é uma palavra pesada, uma palavra mais pesada ainda por causa do catolicismo, mas não tem segredo na palavra santificação, e vocês vão ver que não tem. E nem é tão difícil. Santificação no grego é agiasmos, a palavra lá para santificação. Significa tornar-se santo, consagrar a vida a Deus. Então é uma separação. Mas consagrar, quando você fala de consagrar, você pensa em jejum. E tem gente que tem horror de jejum. Consagrar é vir aqui hoje, nesta manhã. Você está aqui consagrado a Deus, não é verdade? Você não veio aqui por causa de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, então você está se santificando. Quer ver a diferença? Se você tivesse ido ao clube, você estaria em pecado? Não, você estaria em divertir, descansar a cabeça um pouquinho. Mas você estaria se santificando? Não. Então você está santo aqui agora, pelo simples fato de você estar consagrado a Deus nesta manhã, ao ouvir a palavra de Deus. Isso é santificar. Isso é santificação. Então existem muitos meios. Se você está lendo a Veja, você está se santificando? Não. A menos que você seja uma coisa da palavra de Deus que esteja lá, que normalmente não tem. Agora, se você está lendo a palavra de Deus, você está se santificando? Entender o que é santificação? Se você separa um tempo, primeiro você separa a sua vida toda. E Jesus te faz santo pelo sangue dele, para que você possa entrar no céu. Porque nós não somos santos de maneira nenhuma em nós mesmos, porque não temos essa competência, a não ser pelo sangue de Jesus. Mas fazemos atos, coisas que confirmam que nós estamos na fé, e a própria fé santifica, como nós veremos aqui. Na prática, é abster-se do pecado e aproximar-se de Deus. Toda vez que você deixa de cometer um pecado descoberto, então é revelado: nossa, eu estava com essa atitude é errada, não vou cometê-la mais. Você se arrepende, é um passo a mais na sua santificação. É um passo a mais na sua caminhada em direção a Deus. Isso é santificação. Mas como que nós vamos entrar no céu? Plenamente santificados? Não. Nenhum. A única pessoa que entrou no céu plenamente santificado foi Jesus. Mas cabe a nós entrarmos no processo de santificação, para não entrarmos num processo de regressão, de mundanização, de secularização. Porque cada vez que você vai entrando no processo de mundanização, de secularização, você vai fazendo o caminho inverso. Vivemos no mundo, compramos, vendemos, precisamos de descansar,
precisamos de tirar férias, mas não podemos perder o foco da nossa santificação. Estamos aqui, mas não somos daqui. Temos que conversar com ladrão, com pessoa desonesta, com prostitutas, com pessoas de todo tipo que puder imaginar. Mentirosos, tudo isso. Para nós, à medida que conversamos com essas pessoas, deixamos nele um pouco de luz. A luz de Cristo. Porque somos luz. Ele disse, vós sois luz. Ele disse, eu sou a luz e vós sois luz. Para quê? Para que através de nós, essas pessoas venham também para o lugar da salvação. Entrem pela porta do reino. É isso que precisa acontecer. Em primeiro lugar, a santificação é posicional. Isto é, a nossa posição como santos em Cristo. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, dele o Pai, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, Jesus, ele foi feito para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria, a sabedoria do plano de Deus, o plano de Deus para salvar a humanidade. Justiça, vimos a justificação, que ele tomou nosso lugar no tribunal de Deus com o seu mérito. E santificação, ou seja, ele nos propõe uma vida para perto de Deus. Uma vida para longe do pecado e uma vida mais para perto de Deus. E redenção, que eu colocaria antes de santificação, porque somos redimidos, antes de sermos santificados, somos redimidos. Ele apaga a culpa e nos torna santos pelos seus méritos. Então, essa santificação posicional é como a justificação. Quando você é justificado pelos méritos de Jesus, logo você está santo. Santo como quem? Santo como o ladrão da cruz. Esse ladrão da cruz, irmãos, tinha que existir. Aquele homem ficou santo pelos méritos de quem? O ladrão, o bom ladrão, o ladrão que disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele foi justificado e santificado pelos méritos de quem? De Jesus. Aquele homem não fez nada. O que ele fez foi roubar a vida toda. A vida toda ele roubou. E lá tinha um que roubou, insultou a Jesus, perdeu a oportunidade. E um que roubou, mas disse assim, lembra-te de mim. Mas ele não está falando lembra-te de mim no sentido de levar ele para lá. Ele nem podia imaginar a grandeza da graça de Deus de uma pessoa que reconhece a Jesus. Nisso está a santificação posicional. Aquele homem ficou preparado para ir para o paraíso com uma palavra, apenas uma frase que ele disse. Aliás, ele falou mais coisas. Ele disse assim, nós reconheceu o seu pecado. Passamos a vida toda pecando. Mas esse homem é justo, é um justo. E olhando para Jesus, ele disse, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Falou tudo. Tudo que um pecador precisa fazer. Reconhecer o seu pecado e reconhecer a capacidade, a eficácia do sangue de Jesus. Jesus falou com ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá no paraíso, irmão, só entra santo, santificado por Jesus, posicionalmente. Ou seja, você estava numa posição de perdido, quando o sangue de Jesus é aplicado na sua vida, você passa para uma posição de salvo. Isto é santificação. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E assim, ele nos santifica, ele nos redime. E ao mesmo tempo, ele rasga a cédula que nos é contrária na sua ordenança. Somos santificados pela fé. Para abrir-lhes os olhos
e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Santificados pela fé. Então, quem tem fé em Jesus, já pela fé está santificado. Ou seja, separado das demais pessoas que não têm fé em Jesus. Consagrado a Deus porque tem fé em Deus. Então, quem tem fé em Deus, salvífica, ele já está consagrado a Deus por intermédio dessa fé, que é uma fé ativa, que é uma fé que dá testemunho, que é uma fé que busca a proximidade de Deus. Somente possuir esta fé já nos separa de uma multidão de pessoas, conforme esse versículo e outros lugares na Bíblia vai também nos dizer. O segundo aspecto da santificação é o lado experimental. Então, eu fui santificado por Jesus. Agora eu posso voltar para o pecado? De maneira nenhuma. Jesus me santificou posicionalmente, me fez um cidadão do céu, agora eu vou viver como um cidadão do céu. Quando a santificação preparada por Cristo se torna prática na maneira de viver do crente. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, eu sou crente. Aos 3 anos que eu estou na igreja, eu deveria ter um grau de santidade. Aos 10, mais. Aos 20, mais. Aos 30, mais ainda. Aos 40, mais ainda. Então, eu deveria estar velhinho, muito parecido com Jesus, muito mais parecido com Ele do que quando eu aceitei a Jesus. Aí nós temos que fazer uma reflexão. Eu sou mais crente agora? Eu dou mais testemunho agora? Eu trabalho mais agora? Ou eu abandonei o primeiro amor? Isso está relacionado com amor e com gratidão por aquilo que Deus deu. Mas é tanta coisa para nos atrapalhar, né, que às vezes a gente faz essa análise, eu mesmo já fiz, e eu diria, num determinado instante, que quando eu era novo convertido, eu tinha muito mais apego a Deus do que naquela determinada época. Entendeu? Porque o meu processo de santificação parou e regrediu. Por muitos problemas, por muitas lutas, pelo trabalho de Satanás, pelo trabalho da cultura em mim, mas eu não posso ficar olhando o trabalho do diabo, o trabalho da cultura, o mundanismo. Eu preciso caminhar em direção a Deus, porque eu não sei que hora que eu vou morrer, eu não sei que hora que Jesus volta, e eu devo, como filho obediente, agradável, estar numa melhor forma, quando eu, não é como a pessoa que vai preparar para a Olimpíada, assim diz o apóstolo Paulo, ele precisa de estar na melhor forma na hora da prova, assim também nós devemos estar. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Os membros, especialmente o cérebro, porque é o cérebro que comanda tudo. Se você entregar o seu cérebro, né, a Deus, e Ele se santificar, Ele santifica o resto. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que diz a palavra de Deus. Então nós vivemos uma vida de imundícia no passado. Eu vivi. Agora eu vou voltar àquela vida, embora tenha saído com 15 anos para a igreja. Aos 17 eu me batizei, né? Vamos dizer aos 16, não, aos 17 mesmo. Eu batizei com quase 18 anos. Até os 16 eu permanecia cometendo coisas que não agradavam a Deus, e antes na ignorância, na favela. Então, menino de favela é bem mais adiantado no pecado do que um menino assim de classe média e média baixa. Assim apresentai agora vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. É uma questão de justiça, de entender o espaço do outro, amar o outro, entender o espaço do outro, e quando a coisa sobrecarregar, aumenta a oração.
sobrecarregou, aumenta o jejum. É como Jesus fazia, não é diferente. Não mudou. Aí você vai ser um santo de Deus. E não precisa de ninguém saber que você está orando, porque é para entrar no quarto, fechar a porta e orar em silêncio. E nem jejuando, porque você não vai contar para ninguém. Isso são os artifícios, assim, finais, né? O jejum especialmente. Mas a oração e a vida, a fé que santifica, a reunião que santifica, a Bíblia que santifica, o testemunho que santifica, tudo santifica, tudo que é de Deus nos santifica. A santificação experimental é uma obrigação do discípulo. Todo o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, aparte-se da injustiça. A palavra de Deus nos santifica, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, já falamos. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Uma coisa é ler a palavra, outra coisa é praticar a palavra. Mas ler já santifica. Praticar é tudo, é fugir da iniquidade. O Espírito Santo nos santifica, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, lá está falando de pecado para trás, haveis sido santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, quer saber que você está se santificando? Se você está cheio do Espírito, se você está usando o seu dom, o seu ministério, o seu talento, se você fala em língua estranha, está falando em língua estranha, está sentindo a presença do Espírito de Deus, naquele momento você está sendo santificado pelo Espírito Santo. Está usando o seu dom, você está sendo santificado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é santo. Se ele está em algum lugar, ele santifica esse lugar. Deus usa aquele que se santifica, ele torna perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por isso diz a palavra de Deus: purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Então, todos nós levamos, os obreiros com mais responsabilidade, mas todo crente leva um vaso. Aliás, você é o vaso, um vaso de barro, que contém as riquezas do Senhor. Tenha essa consciência de que você é um vaso de barro, mas contém as riquezas do Senhor. E que Ele te toma nas mãos e não te deixa cair. A santificação prepara o crente para a vinda de Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na vida profana, na vida secular, só na vida secular eu sou crente, mas a minha vida é uma vida mundana. Eu gosto das coisas do mundo. Eu venho na igreja pelo amor de Deus para ver se eu acho um lugar. Na verdade, se é só para isso, você já não tem esse lugar. Porque Deus quer compromisso, Ele quer filhos, amigos, e não frequentadores. Pela santificação somos plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e todo o vosso corpo, e alma, e espírito, sejam conservados irrepreensíveis. Irrepreensíveis é uma hipérbole, né? O melhor possível para a vinda do Senhor. E o melhor possível está dentro das suas forças, do seu empenho em fazer. Em terceiro lugar, devemos considerar o último estágio da santificação. Olha, o último estágio da santificação. Quando formos morar para sempre com o Senhor. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, você quer um santo, sem perigo, é aquele que está lá no seio de Abraão. Aquele não corre mais perigo. Não tem pranto, não tem dor, não tem tentação, o diabo não chega lá. Que maravilha, hein? E semana que vem nós vamos começar a falar sobre a tentação, que é outro processo já mais adiante que pode nos tirar da presença do Senhor. Amém? Obrigado. Quem vai pegar o microfone? Irmãos, bom dia, paz do Senhor.
eu gostaria de pedir aos pais das crianças de 9 a 12 anos, a equipe de professores de Juniores em Ação vai fazer uma atividade especial, vai realizar uma atividade especial com essas crianças dessa faixa etária, no dia 6 de novembro, às 19h30, aqui na Casa Administrativa. Então, aqueles que têm filhos nessa faixa etária, tragam o seu filho no dia 6, às 19h30, na Casa Administrativa, para essa atividade especial, esse trabalho especial que será realizado com os juniores. Amém? E um outro aviso é que os professores que estão presentes aqui, de escola dominical, professor de culto infantil, que semana passada não esteve presente na homenagem para os professores, ou mesmo que tenha vindo, tenha participado da homenagem, procure a mim ou a irmã Sandra, na Casa Administrativa, logo depois da escola dominical, se possível. Vai ser rapidinho, tá bom? Então, eu gostaria de pedir, professores do culto infantil e da escola dominical, mesmo que tenham vindo semana passada, na homenagem ao professor, nos procure ali na Casa Administrativa após a EBD. Amém? Isso, as crianças. Tá certo. As crianças agora vão apresentar 6 e 7 anos? 5 e 6. Amém? Graça e paz a todos, amém? Nossa, Deus, esses meninos tá muito bom, hein? Eu quero ouvir se os meus meninos vão falar alto igual esse salário agora. Vamos lá? Aqui, ó, vou contar. Agora lá na sala, hein? Vamos falar 2 vezes. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. O Senhor é conosco, o meu melhor. Vamos, 4, versículo 3. Vamos lá de novo, não gostei não. Vamos lá de novo, ó. 1, 2, 3. O Senhor ouvirá o meu clamor. Salmos 4, versículo 3. Irmãos, as matrículas do curso de Teologia, a partir do dia 15 de novembro, já estão abertas para o ano de 2016. Eu gostaria que colocasse o Aprendendo a Ler Partitura, que vai começar no dia 3 de novembro, terça-feira. São 5 aulas nas terças-feiras, aulas de 3 horas. Então, são 15 horas aulas. O valor do curso é R$ 90, pode fazer a matrícula, já está fazendo. Leitura de partitura musical. Aí nós vamos aprender aqueles símbolos ali, uma introdução, e, inclusive, para os que quiserem, nós já vamos introduzir a flauta doce. Então, se você tem filhos aí a partir de 9 anos de idade, que leia bem e escreva bem, já pode vir fazer o curso com a gente. À noite, então 19 horas na terça-feira. Tá bom? Obrigado. Bom dia, amada igreja, graça e a paz, amém? Dando continuidade aos avisos, eu quero reforçar mais uma vez a respeito da reunião da Torre de Oração, que será agora dia 30, sexta-feira, às 19h30. Então, você que participa da Torre de Oração e você que deseja fazer parte, que ainda não faz, venha para essa reunião às 19h30. Nós precisamos orar, nós estamos vivendo tempos difíceis e, como igreja do Senhor, nós precisamos orar. Nós vimos aí no início, o pastor Rafael falando a respeito da igreja perseguida, a necessidade que temos de estar orando. Então, você que faz parte, venha. E você que faz parte do grupo de crescimento, venha também. Não vai fazer a parte da reunião aqui, vai ser na secretaria ali ao lado, ali na casa administrativa. Somente aqueles que faz parte da liderança da Torre de Oração, no caso do Gesiel. Amém, Diego? Certinho? Lembrando também da viagem missionária em Almenara. A viagem missionária em Almenara, você
que queira participar, você tem que procurar ali a secretaria da igreja, assinar o seu contrato para poder participar. E você que talvez não tem condições de ir e quer, pode ser parceiro nosso, patrocinando alguém, né, com a passagem para fazer parte desta viagem missionária. E também a Clínica da Alma, no dia 6, 7 e 8 de novembro, que nós vamos estar ministrando para o pessoal da Casa de Recuperação. Então, nós estamos buscando parceiros, né? O professor Rafael ia fazer de 2 até domingo. Como ele não fez de 2 até domingo, agora ele vai fazer 4, né? Pagar os juros, né, Rafael? Então, nós estamos buscando parceiros para poder custear a despesa que nós temos ali no C3. Nós estamos querendo valorizar, tirar o pessoal lá da Casa de Recuperação, levar para o C3, fazer um trabalho bacana com eles lá, impactar a vida dessas pessoas. Nós temos visto frutos daqueles que têm participado da Clínica da Alma, que tem sido diferente. Nós temos o Wesley, que participou conosco, que hoje é obreiro lá na Casa de Recuperação, e nós temos visto muitos outros também que têm participado e têm sido diferente. Então, você que pode nos abençoar, a inscrição é R$60. Se você não pode com 60, talvez com a metade, R$30, me procure no final e você tem certeza que você vai ser abençoado. Vamos ficar de pé? Bênçãos especiais, bênção de aniversário, aniversário de casamento. Quem sabe você que recebeu também a cura, vem aqui à frente, para nós agradecermos ao Senhor. Aleluia. Quero convidar o Guilherme para fazer essa oração. Guilherme. Guilherme vai fazer a oração, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos especiais. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é aquele que não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. O Senhor não nos tratou, Pai, segundo as transgressões, mas o Senhor foi misericordioso conosco. O Senhor foi amoroso conosco, gracioso conosco. Então, Pai, nós agradecemos a Ti. Agradecemos sabendo que a adoração que o Senhor quer de nós é essa gratidão verdadeira, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor é fiel com o seu povo. Então, Pai, que o Senhor continue sendo fiel, pois sabemos que o Senhor não muda, o Senhor jamais mudará. Então, Deus, que o nosso coração também seja fiel a Ti, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda fará. E ainda, Pai, nos dias ruins, ainda que nas tribulações, continuaremos acreditando que o dia vai amanhecer e que daremos graças a Ti, diremos, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Obrigado, ó Pai, e queremos nessa manhã dizermos que adoramos a Ti por tudo que Tu és e agradecemos pela beleza da Tua santidade e pelo Senhor olhar para nós com tanta misericórdia e com tanto amor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando os 2 cultos, logo mais à tarde, às 17h30 e às 19h30. Convide pessoas não crentes para vir ouvir a palavra do Senhor. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Cumprimente 3, 4, 5 irmãos.